E aí, gente, tudo bom com vocês? Eu sou o Cadu Evangelista, chefe e proprietário do Broca. Vocês já viram esse rostinho nesse canal, o Broca também muitas vezes. E é por conta de um vídeo que eu gravei aqui sobre miojo que eu tô voltando. Porque se você falar nos comentários, tá bombando de gente, bombando, pedindo o chili oil do Caduzinho. Ah, chili oil do Cadu, Cadu ensina o chili oil. Eu vim aqui então fazer o quê? Ensinar chili oil. Mas como achei que era pouca coisa, eu vou ensinar mais 2 receitas de molho de pimenta pra você fazer na sua casa. Mas antes de começar a fazer o primeiro molho, eu queria pedir pra você ficar aí até o final do vídeo, porque no final dele eu vou mostrar como eu gosto de comer cada um desses molhos que eu vou fazer. E nosso primeiro molho é a sriracha. É um nome meio complicadinho, mas é um molho super simples. E ele tem uma picância, se a gente for considerar de 0 a 10, nível 6, vai. E quando você for trabalhar com pimenta, eu tenho uma dica fundamental. E você, machão aí, que vai falar, ah, que Nutella, que não sei o quê. Luvinha, porque eu já vi muita gente se queimando trabalhando com pimenta, ou até mesmo ir ao banheiro depois de manipular pimenta, mesmo que você lave muito a mão, eu garanto que é uma experiência traumática. A pimenta mais próxima da usada lá na Tailândia pra fazer sriracha, que a gente tem aqui no Brasil, é a dedo de moço, que ela tem uma nota de frutado, uma certa ardência, e ela é muito versátil. E a primeira coisa que a gente vai fazer é fermentar essa pimenta. Ah, eu sei que o nome é difícil, você deve estar pensando, ah, vai fermentar, já vai ficar difícil. Me acompanha, é muito fácil fazer fermentação de pimenta. Muito importante que a pimenta esteja bem lavada e seca. E agora eu vou cortar essa pimenta. E aqui não tem muito esmero com corte, já que a gente vai processar tudo depois. Uma coisa muito importante pro seu processo de fermentação é o pote. Sim, porque ele precisa estar bem esterilizado. E como esteriliza? Enche ele com água quente, espera meia horinha, vira de cabeça pra baixo e deixa secar naturalmente. E esse processo é fundamental porque se tiver alguma sujeirinha tanto na pimenta quanto no pote, no processo de fermentação vai dar ruim e vai realmente fermentar da forma errada. Ai, Cadu, mas eu não tenho um pote desse aqui em casa. Não tem problema. Sabe o pote de palmito? Aquele que sobrou. Você vai usar esse. E eu já te ensino como você vai fazer com esse pote. Esse aqui é um pote hermético, mas a gente desmontou ele aqui para que ele não fique com a vedação total de ar, porque precisa sair ar. Se o ar durante o processo de fermentação não conseguir sair, pode até ser que o seu pote estoure. E agora é só a gente colocar a nossa pimenta nesse nosso pote. Outro ingrediente fundamental para a gente agregar sabor na nossa fermentação é um dente de água. E para fermentar essa pimenta, a gente vai precisar de água e 3% de sal em relação à quantidade de água. Aqui deu 300 ml de água, vamos precisar então de 9 gramas de sal. Dá uma misturadinha, que eu calculei errado, agora é brincadeira, vou fazer mais uma quantidade dessa. Então mais 300 ml, mais 9 gramas de sal. E é muito importante que todas as pimentas estejam 100% submersas, nada ali na superfície, senão a fermentação pode dar errado. E aí, por isso, um saquinho com água assim já resolve, ó. Ele vai criar um pezinho e todas as nossas pimentas vão ficar dentro da água. E aqui, mais um dispositivo de segurança para o seu fermentado é proteger ele com um paninho, porque esses gases que vão soltando vão gerando um cheirinho, pode gerar uma formiguinha aqui, um bichinho ali, a gente protege isso de todas as impurezas do mundo. É só colocar o seu paninho aqui e fechar com um elástico assim. E agora vai ficar por 4 a 7 dias, depende do quão fermentado você quer, no ambiente fresco e escurinho. O que vai acontecer? Nesse processo de fermentação, vai desenvolver muito mais sabor. Sem o processo de fermentação, vai ficar muito gostoso, como molho de pimenta, mas ele não vai ter aquele que a mais. Sabe aquele saborzinho que pega aqui no cantinho? Não vai ter. Depois de 4 dias, temos magicamente aqui nossa pimenta fermentada, e nesse processo, as bactérias boas transformam os açúcares naturais da pimenta em ácido lático, o que dá aquela sensação maravilhosa de pegar aqui no cantinho uma acidez, umami, tudo que eu já falei anteriormente. E para parar a fermentação é muito simples, é só colocar na geladeira. E com a fermentação pausada, já na geladeira, você pode tampar ela aí hermeticamente ou apertar o seu pote que você deixou meio aberto para sair os gases, enfim. Vamos peneirar nossa pimenta e reservar água, porque a gente vai usar no molho. Agora vamos bater no liquidificador e esse processo é bem simples, pode colocar Spice Girls para tocar no fundo. Acabei de ser informado que os direitos autorais pra tocar Spice Girls são realmente altos. Você tem que visualizar muito esse vídeo, muito. E a próxima vez que eu vier aqui, vai ter dinheiro pra colocar Spice Girls. Aí a gente coloca um pouco de água. Se durante o processo a gente achar que precisa de mais, a gente põe mais. Açúcar, vinagre, e esse aqui é de maçã. Mas também pode ser de vinho branco ou de arroz. E mais uma pitadinha de sal. E vamos para a terceira parte do nosso molho sriracha, que depois de fermentar e bater, a gente vai cozinhar. Fogo baixo para médio, para não correr o risco de pegar na panela, até reduzir um pouco, concentrar sabor, textura e cor. Como eu sei que tá pronto, ela muda a consistência dela de líquida para levemente pastosa e principalmente o cheiro. Aquele cheiro mais avinagrado, ele se transforma em um cheiro mais caramelizado, porque os açúcares todos se dissolvem e a gente começa a sentir um cheiro mais doce. E aí a gente peneira tudo, que é para você usar na sua casa como molho mesmo. Deixar em garrafinha, em bisnaga, para você
naquele seu sanduíche, a sua coxinha, ou então em qualquer coisa que você queira colocar essa maravilha. E aqui eu vou peneirar para deixar o molho bem lisinho, sem nenhuma semente. E agora é hora de provar, né? Você achou que eu ia? Não. Forma alguma. Pimenta você prova com alguma coisa. E aí, você percebe que ela tá numa textura que é aveludadinha, mas ainda não tem aquela textura exata de sriracha. Por quê? Porque aí você teria que usar um negocinho chamado goma xantana, que é um espessante químico que muitos restaurantes usam, não tem problema nenhum, e você pode usar na sua casa também. E agora é só guardar ela numa garrafinha, num potinho, enfim. Eu gosto de usar ela assim e não de colher, por isso eu prefiro garrafas com biqueirinhas. Lembrando que esse pote tem que estar bem limpinho, esterilizado. E aí você já pode consumir assim, mas de um dia pro outro, quando esses ingredientes vão estar bem familiarizados e amiguinhos, vai ficar melhor ainda. Lembrando que para a vida útil do seu molho sriracha ser bem longa, guarde na geladeira. E bora então pro próximo molho de pimenta. E o nosso segundo molho se chama harissa. É uma pasta de pimentas do Maghreb, a região norte da África, onde tem ali Tunísia, Marrocos. Então, ela é mais sobre especiarias do que sobre ardência. Então, ela pode ser usada, por exemplo, como marinada, uma pincelada de espetinho, uma pasta para comer com sanduíche, numa mesa de antepastos, enfim. Ela não é tão apimentada assim. E eu trouxe ela porque ela não é tão popular assim, e eu tenho certeza que você vai gostar muito. No outro vídeo que eu fiz aqui, o do miojo, todo mundo fica nos comentários, mas quanto ingrediente difícil. Se ajudem aqui nos comentários. Se você não acha em São Paulo, você acha com certeza na internet. Pede pro seu amigo que mora na cidade que tem, mandar pra você por correio, tem como fazer. E se você não achar um dos itens, faz sem, tá tudo bem, vai ficar gostoso também. E falando em ingredientes não tão simples assim, a gente tem pimenta seca, que não é fundamental para harissa, mas eu considero um ingrediente importante. Ela dá um toquezinho a mais no seu molho. E aqui a gente tem a ripanca, uma pimenta peruana seca. Ela é encontrada muito facilmente na internet, e se você mora em São Paulo, você pode encontrar no Brás. E a gente também tem pimenta malagueta seca. Essa sim, um pouco mais fácil de ser encontrada. O que a gente vai fazer com essas pimentas? A gente vai hidratar elas por meia horinha em água quente. Bom, e aí cada família lá no Maghreb tem a sua receita de harissa. Então, sei lá, deve ter 1 milhão de receitas de harissa. Mas eu tenho a minha, que eu uso as pimentas da minha escolha, e eu também faço um processo que nem todo mundo faz, que é refogar algumas coisinhas antes de bater. Então, panela e azeite. Cebola, pimentão, alho, sem casca, inteiro mesmo. E a nossa pimenta mais popular, dedo de moça. Uma bela colher de extrato de tomate, pitada de sal. E tá pronta a nossa refoga básica para harissa. Agora, passo fundamental são as especiarias. E primeiro, a gente tem que torrar levemente elas para que elas desenvolvam e soltem os óleos e os aromas maravilhosos que elas têm. Fogo baixinho, nenhuma gordura, grãos de cominho, semente de coentro, canela em pau e anis estrelado. Aqui os aromas estão devidamente liberados, significa que o que? Está pronto. Agora a gente vai triturar todas as especiarias e poderia ser um pilão? Sim, mas vamos evitar a fadiga, né? Vamos usar um blender. Aí, ó. Bati até virar quase pozinho mesmo. E agora, com todos os sabores e aromas liberados, a gente vai ao próximo passo, que é bater tudo. E agora a gente vai espremer bem as nossas pimentas hidratadinhas. Vocês viram que eu tô fazendo tudo aqui meio no olho, né? Mas na descrição do vídeo tem a receita toda, passo a passo, por grama, por ml, quilos, litros e hectares. Agora aquela nossa refoguinha. E aqui eu vou dar o meu toque abrasileirado, dá muito mais frescor com pimenta de cheiro e pimenta bode, mas também pode ser biquinho, se você quiser. Pimenta do reino, sumac, páprica picante, sal e um pouquinho daquela água que a gente hidratou as pimentas só para ajudar a bater. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de água, mas é bom ir colocando de pouco em pouco porque a harissa é uma pasta bem espessa. Cuidado para não colocar muita água e depois ter uma mistura muito líquida. Aí ela tá quase pronta, faltam 3 itens pra finalização, mas olha a textura, a consistência, realmente uma pastinha, muito sabor. Vocês não têm ideia, muito sabor. E vamos passar tudo pra um recipiente pra finalizar. Ai, Cadu, e se eu quiser ela mais lisinha? Você não quer ela mais lisinha, você quer ela assim. E agora, muito azeite, limão, sem medo de ser feliz também. E por que não bater o limão e o azeite antes? Porque corre o risco de amargar, então vamos só finalizar com eles. E aí, por último, o ingrediente que é o menos importante da receita, mas dá um toque muito gostoso.
gostoso. E aí eu vou colocar aqui, se você não achar, você não precisa colocar, que é melado de romã. Pode substituir por mel. E mistura tudo. Vai incorporando. Ó a consistência e a cor, tá vendo? Ela é mais fechada de cor, assim, e tem uma consistência mais pastosinha. Agora é passar pro nosso potinho, também bem higienizado. Agora a gente guarda na geladeira. E antes de eu te mostrar como é que a gente vai consumir isso aqui, vamos pra terceira receita, a mais pedida, chili oil. Agora sim, o motivo pelo qual eu estou aqui, chili oil, ou chili crunch, chili crispy. Existe uma série de variações desse molho oleoso de friturinhas crocantes e tem vários usos também e tá super na moda. Você já deve ter visto várias receitas de chili oil por aí. Eu vou fazer a minha versão, que é uma básica. Depois eu vou fazer duas variações para vocês entenderem a versatilidade desse molho. O primeiro processo é a aromatização do óleo. Então você vai precisar de um óleo de milho ou de canola. São os mais gostosos para você fazer nesse uso aqui, já que o óleo é o ingrediente fundamental desse molho, já que é um chili oil, né? Panela fria, bastante óleo. É muito óleo. Olha quanto óleo. É muito óleo mesmo. Ainda com o fogo desligado, a gente coloca talo de cebolinha, gengibre, e aí eu peguei uma touquinha que não é pra usar na cabeça, é pra colocar especiarias. Aqui a gente tem semente de coentro e anis estrelado. E também vai pimenta Sichuan, que é uma pimenta que dá salivação, que é um clássico dos chili oils dali da região de Sichuan, uma província da China. A gente amarra nossa touquinha e coloca aqui no nosso óleo também. Fogo baixinho, e esse óleo vai ficar aqui infusionando nessas deliciosidades por pelo menos 30 minutos. E é importante a gente não fazer uma fritura disso, é só uma aromatização, por isso o óleo não pode estar muito quente. Meia horinha depois, a gente tem o nosso óleo prontinho, super aromatizado, e a gente vem aqui com cuidado, retira nossa cebolinha e o gengibre, o nosso sachê de pis com as nossas especiarias. Vamos para a segunda parte, que é fazer a nossa tigela com os sólidos, para depois a gente adicionar o óleo. Já que é um chili oil, vamos começar com a pimenta. Resolvi colocar uma pimenta fácil de você achar em qualquer lugar da sua cidade. Pimenta calabresa. Ela é ótima, tá? Aí você vai dosando conforme você aguenta pimenta. Gergelim branco, gergelim preto. Pimenta coreana em pó. Ela é mais adocicada, ela não é tão apimentada. Também fácil de você encontrar na sua cidade ou então na internet. Açúcar, sal. Agora, 3 ingredientes que vão dar muito umami, que é aquele quinto sabor que faz você salivar e deixar aquela comida viciante. Então, vamos começar com gochujang, que é uma pasta de pimenta fermentada coreana. O segundo ingrediente do umami é o miso, pasta de soja, salgadinha, cheia de sabor. E por último, você já conhece essa embalagem, né? Glutamato monossódico. Ah, mas que eu não sei o que. Glutamato monossódico. Pra chili oil é muito importante. Ah, não quero pôr. Não coloca, tá tudo certo. Aí a gente vem com um pouco de óleo de gergelim torrado, vinagre, aqui é de maçã, poderia ser de arroz, bem pouquinho também, é só pra equilibrar um pouco da acidez desse molho tão oleoso, e um pouquinho de mel, também bem pouquinho. E aí a gente mistura tudo. Vai virar uma pastinha, e a hora que a gente colocar o óleo vai dissolver tudo e fazer aquela coisa mais linda do mundo. E aí vamos pra aquela parte crocante bem característica do chili oil, que são as frituras. Então o mesmo óleo que a gente saborizou com gengibre, especiaria, talo de cebolinha, a gente vai colocar cebola cortada bem pequenininha, lembrando que o óleo na temperatura de médio pra baixo, pra você conseguir o controle do quão crocante você quer a sua cebola. Primeiro a cebola, depois o alho, porque o alho doura muito antes. Tem algumas pessoas que colocam a cebola e o alho naquela mesma tigela que eu coloquei as pimentas e tal. Eu prefiro não, porque fazendo assim, eu garanto que a cebola e o alho estão bem crocantes e bem fritinhos, enquanto lá, só com o óleo quente em cima deles, eu acho que não vão ficar crocantes e douradinhos. Só que, mais uma vez, o chili oil tem muitas variações e tá tudo bem se você quiser fazer de outro jeito. Tá vendo? Ela tá com aspecto de quase douradinha, significa que ela perdeu toda a sua água, e aí já é hora de colocar o alho, que tem bem menos água e doura muito mais rápido. E aqui a gente não pode dourar o alho e a cebola até a hora certa. Tem que estar um ponto antes, porque depois eles vão lá para aquela nossa tigela dos sólidos e recebem óleo quente. Então eles vão fritar um pouquinho mais ainda. Então calma, vai dar tudo certo. Tudo bem douradinho, mas um pontinho antes do que tem que ser, a gente vem coando. E aqui a gente consegue reparar que o alho tá douradinho, mas ele não tá ainda 100%, sabe? É isso que a gente quer. Sério, olha isso aqui. Que coisa mais linda, crocante, impecável. Ah, Cadu, mas você vai colocar o óleo em cima, isso não vai amolecer? Não, o óleo vai manter tudo muito crocante. Confia. Ah, mas eu quero um chili oil mais apimentado. Muda as proporções, coloca menos cebola e alho e coloca mais pimenta. Eu gosto de chili oil levemente apimentado só. Então, assim tá perfeito. Agora eu misturo tudo aqui mais uma vez. Olha, meu Deus do céu. O chili oil, como o nome já diz, é um molho à base de pimenta e óleo. Então tem muito óleo mesmo, é isso aqui. É um óleo super aromático, bem gostoso, levemente pimentado e com coisinhas crocantes pra você morder e deixar a experiência mais divertida. Por isso que é tão
tão gostoso, tão viciante, e por isso que vocês pediram tanto e eu estou aqui. Eu vou ensinar duas variações muito rápidas do chili oil, só para vocês abrirem a mente e terem ideia de onde usar essa receita. A primeira variação é com ponzu. O que é um ponzu? É um molho japonês à base de shoyu. Na minha versão vai uma folhinha de alga kombu, uma pontinha de açúcar, e aí a gente cozinha um pouquinho só para o açúcar dissolver, depois a gente finaliza ele. Depois que o açúcar já está dissolvido, passa para um potinho, finaliza com suco de limão e suco de laranja. Tá pronto o nosso ponzu. E agora a gente acrescenta o nosso chili oil aqui dentro. Na hora de misturar, é importante colocar uma proporção boa de sólidos para óleo. Assim a gente tem um molho mais equilibrado de acidez para esse óleo todo. Segunda variação do chili oil. Mais uma vez, aqui um equilíbrio entre os sólidos e o óleo. E aí a gente coloca amendoim já torrado e trituradinho. Não pode triturar muito, tá? Tem que ter pedaços. E agora com os 3 molhos prontos, eu vou ensinar para vocês como comer cada um deles. E conforme o prometido, vou mostrar pra vocês como comer cada uma dessas pimentas, mas antes disso, vamos fazer o favor de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar like no vídeo, comentar Caduzinho, o mais bonito do Brasil, e me seguir no Instagram, @CaduEvangelista. Segue o Broca também, @broca.sp. Devidamente feitas publicidades, vamos primeiro ensinar vocês como comer a sriracha, que é um molinho desses pra você usar em tudo. Pode ser com arroz e feijão, pode ser com salgado, com sanduíche, pode colocar na pizza, mas aqui a gente vai comer com uma coxinha, que deve ser comida com pimenta e começando pela ponta, porque o melhor é sempre o final. Vamos ver. Ó, veja você. Olha a texturinha. Se não é uma texturinha de sriracha. Ribas, ficou perfeito. Perfeito. Bom, e essa foi a nossa versão de sriracha, que é uma pimenta tailandesa muito fácil de encontrar no mercado. Ela tem um perfil de sabor mais ácido, pouco picante, mais saborosa mesmo. Por isso que dá pra colocar bastante. E agora vamos ver como se come a harissa. Bom, a harissa é mais aromática, mais especiarias e não tão picante. Então, um dos usos dela é pra marinar, pra temperar carne principalmente. Pra fazer um assado ou pro churrasco. Então eu vou aqui no nosso franguinho com um pouquinho de sal, uma pimentinha do reino e uma colheradona de harissa e já tá feito a nossa marinada do frango. E aí, mãos no frango, mais uma vez, é pimenta. E aí, como qualquer boa marinada, pelo menos 12 horinhas. Sabe aquela asinha de frango do seu churrasco? Faz, depois me come. Outra opção maravilhosa pra você comer harissa é com sanduíches ou pães e pastinhas pra você compartilhar com a turma toda. Pãozinho, dá uma chuchadinha numa coalhadinha, uma colherzinha de harissa. Acaba o vídeo. Não acaba não, quer ter mais coisa. Tá muito bom. Eu gosto também de comer muito com cenourinha e pepininho cortado assim. Mas o melhor jeito mesmo, sabe quando você pede aquela esfirra, aquele shawarma em casa? Uma colherada por mordida. E agora, o chili oil. Então, naquela versão com ponzu, dá pra comer com uma gyoza ou com um vegetal grelhado, uma saladinha. Na versão com amendoim, você pode comer com um macarrão mais chinesinho ou mais tailandês, assim. E o chili oil tradicional é o mais versátil de todos. E esse dá pra comer com tanta coisa que eu resolvi fazer uma coisa muito básica pra vocês. Com ovo. Pãozinho, coalhada, abacate e ovo. Perfeito. E aí na hora de servir o chili oil é muito importante o equilíbrio na colherada pra ter proporção. Então não pode pegar nem mais óleo e nem mais sólidos. E a gente coloca por cima assim, ó. Olha. Olha isso aqui. Vamos fazer uma bela imagem das gêmeas correndo aqui? Vem comigo. Não, você. Vem comigo. Um grande slow. Olha. Olha aqui. Olha. Tá? Quer mais? Tá bom ou quer mais? Nossa, não sei nem por onde começar. Então aqui pãozinho com abacate, limãozinho. Está perfeito. Seu pãozinho com ovo nunca mais será o mesmo, tá? Sério, tá absurdo. Então é isso, 3 tipos de molho de pimenta. Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem me ver mais vezes aqui, é só comentar bastante, querem me ver e tal, que eles me trazem de novo. Eu sou facinho, só me chamar que eu venho. Tchau, obrigado. Eu amo vocês.